esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxeste? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou com este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Rafael Solano, caro Padre Sóstenes, caros irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho de que cada um voltou para casa. E esta expressão diz daquele clima que misturava ignorância, dom e livre interpretação. Por que ignorância? As pessoas estavam diante de Jesus e com muitas interrogações. Eles ignoravam muitas vezes o que as Sagradas Escrituras diziam sobre a vinda do Messias. Por isso as perguntas: mas ele não é o Cristo? Ele não é o profeta? Porque Moisés havia recebido aquela revelação, que está em Deuteronômio capítulo 18, que surgiria alguém semelhante a ele. Então o povo esperava o surgimento do profeta no fim dos tempos, mas se tinha aquela ignorância também. Mas será que é Jesus? E nós não ouvimos um trecho do Evangelho que diz do começo do ministério de Jesus. Jesus já estava realizando os sinais, aquelas profecias, aquelas promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo em Jesus, mas ainda a ignorância em muitos corações permaneciam. E aqueles que conheciam o dom das Sagradas Escrituras, aqueles que tinham a vocação para preparar o povo para o Messias, cito o grupo dos fariseus, dentre eles existia um fechamento para com um dom maior que as Sagradas Escrituras, é a pessoa de Jesus Cristo. Perfeito homem, homem perfeito, Messias esperado, Deus emanado, o Verbo encarnado. E aquele dom que estava se revelando com misericórdia, com verdade, mas aqueles que conheciam o dom das Sagradas Escrituras, aí a terceira parte, preferiam
interpretá-la de maneira errada, de forma literalista, apegados à lei, por isso também apegados até no território. É o argumento que utilizaram contra Jesus. Mas é possível um profeta surgir da Galileia? Quando se apega à lei, às escrituras, o apego gera apego. Então aquela gente já estava apegada a várias outras realidades. E tudo isso se voltava contra eles mesmos, porque se fechavam contra esse dom maior, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nossa medida. Jesus Cristo, nosso maior referencial. Jesus Cristo, com a sua estatura para toda a humanidade, na vivência de todas as dimensões, inclusive da dimensão afetiva, sexual. Em tudo, Jesus quer e precisa ser para nós o centro, o modelo. Mas, repito, por uma interpretação errada e apegada, os fariseus, ou parte dos fariseus, porque Nicodemos também era fariseu, mas tinha se encontrado com Jesus, ainda que na calada da noite. Mas parte dos fariseus estavam não só rejeitando o dom maior que o Pai nos deu, que é Jesus, como também atrapalhando os outros a acolherem e saírem da ignorância. O que isso tem a ver também com o nosso aprofundamento? Porque assim como Jesus, dom maior, se fez tão presente no meio de nós e continua, Ele também é o primeiro a nos mover a ir descobrindo e assumindo os dons que Deus nos deu, como a totalidade do nosso ser. É um dom. O ser humano que foi criado imagem e semelhança do Deus amor. O ser humano que é corpo e alma. O ser humano que tem essa vocação ao amor. E em todas as suas dimensões, ele pode e precisa viver essa força do amor. E esse dom não está longe de nós, porque a totalidade diz de nós. O dom da sexualidade está em nós, o dom da afetividade, a corporeidade e tudo aquilo que diz no mistério do ser humano está em nós, não está longe. Assim como Cristo não estava longe, assim como a graça do Senhor não estava longe, mas por ignorância, aí a providência desse aprofundamento, para nos ajudar a sairmos de certas ignorâncias. Eu não estou falando dessa palavra ignorância no sentido pejorativo, sou ignorante. Não. No sentido real, que nós ignoramos muitas realidades que estão próximas a nós e que fazem parte de nós, como o dom da sexualidade, da afetividade, como esse conjugar da corporeidade com a espiritualidade humana. Está em nós, somos corpo, somos alma. Mas quanta ignorância! E a ignorância é um atrapalho para assumirmos os dons de Deus na nossa vida. Quando nós temos a oportunidade de uma interpretação não materialista, não apegada sobre os dons que fazem parte da nossa existência, então temos a oportunidade de irmos crescendo até chegarmos à plenitude. E o próprio Cristo, que prometeu estar conosco todos os dias até o fim, é Ele que nos garante esta água viva. A passagem bíblica que precede esse trecho que ouvimos é Jesus dizendo em alto bom som
que viessem até ele para receber a água viva, beber dessa água viva e se tornar fonte de água viva. Ele disse para a samaritana, que está no Evangelho de São João, mas ele disse publicamente nesta festa, porque Jesus sabe que existe em mim e em você esta vocação. Faz parte da nossa totalidade um espaço de solidão que será preenchido na eternidade do amor. Faz parte da nossa totalidade um nível sadio de carência, aquela consciência que eu não me basto, que eu preciso do amor sobrenatural, que eu preciso também do amor das pessoas, que não basta eu me amar. Quando a pessoa coloca o amor pessoal em primeiro lugar, até em nome de certas teorias de que se eu não me amar, eu não vou amar nem a Deus e nem a ninguém, a pessoa se torna egoísta. Quando esta carência se torna o centro, aí tudo precisa girar em torno do meu eu. E não existe forma de ir satisfazendo esse tipo de carência se não for por água viva e por um relacionamento sadio com os irmãos. Então reza comigo: eu quero Jesus. Viver a minha totalidade. Viver o meu mistério. O dom da sexualidade. De acordo com a tua palavra. Segundo a tua medida, Senhor. Dá-me esta graça. Neste aprofundamento. Quero assumir, Jesus, a Ti, dom maior e todos os dons em Ti. Dá-me essa graça, Senhor. Até quando, irmãos? Até chegarmos na eternidade. Lá, ou desculpa falar ali, porque não demora para ninguém. Ou Jesus volta logo, ou nós vamos. Então ali, na eternidade, essa totalidade será abraçada. Ali não vai existir mais nenhum tipo de carência. Ali não vai existir mais nenhum tipo de solidão. Ali não vai existir mais feridas, traumas e qualquer outra realidade que queira perturbar o nosso caminho aqui. Interessante um escrito de Bento XVI, que com muita profundidade ele fala sobre a eternidade. Está vivo, né? Quase 90 anos, já cego de um olho, sem ouvido outro, com um peso baixíssimo, mas com lucidez. Com lucidez. Deus continua através dele falando de verdades. O que ele escreveu foi na época de Papa, como Papa, que está na encíclica Spes Salus, Salus na Esperança. Termino com esse breve escrito. A eternidade não seja uma sucessão contínua de dias do calendário, mas algo parecido, né, gente? Ninguém vai conseguir traduzir com palavras o que é a eternidade na realidade, mas algo parecido com o instante repleto de satisfação. Repleto. Aqui, em Cristo, nós vamos sendo preenchidos. Essa água viva, que é real, esse derramamento do Espírito Santo que nós recebemos em cada Santa Missa, em cada oração e de tantas outras formas, é real. Mas ainda não é o céu, não é a eternidade. Mas
então, na eternidade, nesse instante repleto de satisfação, onde a totalidade nos abraça e nós abraçamos a totalidade. Um dia, nossa totalidade será definitivamente abraçada. Seria um instante de mergulhar no oceano do amor infinito, no qual o tempo, o antes e o depois não existe. Podemos somente procurar pensar que esse instante é a vida em sentido pleno, um incessante mergulhar na vastidão do ser. Esse ser que é amor misericordioso. Esse ser que é Deus, que é o dom maior revelado em Cristo Jesus. Mas este ser que respeita a totalidade do seu ser, que naquele abraço eterno e definitivo, então todo o nosso ser será preenchido. Até lá, meus irmãos, existe o bom combate. Até lá, existem muitas ideologias e muitas vias que o pai da mentira tem se utilizado para que não assumamos o dom que somos e que temos, como o dom da sexualidade. Está em nós, faz parte de nós, não é algo fora, não é algo longe, distante, mas quantas movimentações da mentira. Hoje é dia 1º de abril, não é dia de comemorar a mentira, mas é um dia que dá para refletir sobre ela, como um inimigo de Deus, chamado na Bíblia de pai da mentira, como as ideologias têm servido a mentira sobre o dom da sexualidade e da afetividade. Quantas pessoas que por ignorância, por manipulação, estão resistindo à verdade sobre este dom. São João Paulo II usava também a expressão a boa nova da sexualidade. É uma boa nova, mas para muitos é um perigo, para muitos se tornou uma fonte de desequilíbrios, para muitos é até tabu. Mas graças a Deus que para o padre Rafael Solano não é nada disso, e para todos que estamos aqui buscando a vontade de Deus a nosso respeito, nós reconhecemos. O dom maior é Jesus Cristo, a nossa medida. E nele queremos, passo a passo, nos aprofundar nos dons que o Senhor nos concedeu. Dentre eles, o dom da sexualidade e da afetividade. Que a graça e o Espírito Santo de Deus nos acompanhe neste aprofundamento, na certeza que um dia, ali, nós seremos mergulhados no oceano do amor. Então, a vida será eterna. Esse dom também o Senhor tem para nós. Por isso a Ele toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!